Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos falar sobre Renato Gaúcho, que completou ontem, dia 12, 30 dias no comando, como técnico no comando da equipe do Vasco da Gama. Vamos falar também, pessoal, sobre o jogo de amanhã, pela segunda partida da Sul-Americana. Vamos falar também sobre o jogo de final de semana, que o Vasco não pode pensar nem empatar, porque aí, cara, ele pode ficar bem próximo da zona de rebaixamento ou encabeçar logo a zona de rebaixamento. E vamos falar também, pessoal, sobre a torcida, que já está começando a ficar insatisfeita aí com os jogadores, com alguns jogadores e com os resultados que vem acontecendo. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Peço também, pessoal, a sua colaboração particular, que vocês divulguem o meu canal aí para os seus amigos, para os familiares, para que você possa estar ajudando um vascaíno nordestino. Vascaíno ajuda vascaíno. Galera, vamos começar a informação de hoje, segunda-feira. Desde já, desejo a vocês, a todos vocês vascaínos, uma ótima semana, que seja uma semana abençoada a todos vascaínos espalhados por esse Brasil. Vamos começar falando, pessoal, sobre Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que assumiu o compromisso de ser o treinador do Vasco. O Renato Gaúcho, quando assumiu o compromisso, o Vasco, de 4 partidas, o Vasco tinha perdido 3, empatado 1. E aí, o Renato Gaúcho assumiu o compromisso. O Vasco estava na lanterna com 1 ponto. Hoje, com os resultados de ontem, o Vasco tem 13 pontos, tá na 13ª colocação do brasileiro. E aí o Renato assumiu, ontem ele fez 30 dias no comando da equipe do Vasco da Gama. E o Renato Gaúcho assumiu esse compromisso com o Vasco na lanterna, o último da lanterna. E aí o Renato Gaúcho, logo de cara, enfrentou logo o Palmeiras, que hoje é o líder do campeonato com 26 pontos, candidatíssimo, seríssimo a título do Campeonato Brasileiro. O Vasco, naquela ocasião, o Vasco ganhou o jogo de 2-1, gol de virada, a vitória de virada. Depois pegou o Cruzeiro, aquele jogo daquela lambância, de 3-3, que o juiz deixou de dar, o árbitro deixou de dar 2 pênaltis para o Vasco. Depois veio o jogo contra o Fluminense, também jogo de virada, 3-2 para o Vasco. Depois veio o jogo do Grêmio, 2-1 para o Vasco. E aí veio a data FIFA, os jogos das seleções, os amistosos das seleções. E aí o Vasco, nesses 4 jogos aí, o Vasco teve uma crescência, veio só na crescente, ganhando de 4 clubes que vai lutar lá na tabela, como o Cruzeiro está embaixo, mas está subindo. O Cruzeiro tem um bom elenco. Palmeiras não se fala, um time que tem uma grande estrutura, o Cruzeiro também. O Fluminense vai lutar, está lutando lá em cima já. O Grêmio também. Então o Vasco, o Renato começou a 1000, a torcida, a diretoria gostando dos resultados, todos nós vendo o Vasco ganhar do Palmeiras, ganhar se não fosse o juiz, tínhamos ganhado do Cruzeiro, ganhar do Fluminense, grandes clubes do Campeonato Brasileiro, grandes clubes do futebol brasileiro. Aí o Vasco, na crescente, veio a parada da Copa para os amistosos. O Vasco foi a Curitiba para tentar a primeira vitória fora de casa. E aí o Vasco empatou 1-1, começou ganhando o jogo lá, jogando bem, e no final do jogo o Vasco levou aquele gol do empate, faltando 5 minutos. Depois o Vasco voltou ao Rio, teve a primeira partida pela Copa Sul-Americana. O Vasco colocou os jogadores reservas, com os garotos da base. Veio o jogo do Botafogo, e aí o Vasco leva uma virada. O Vasco começou ganhando, começou na frente de novo, deu a bobeira, o Botafogo empatou, e no final do jogo o Vasco leva aquele gol de bobeira lá também. A zaga parou, o Léo Jardim não saiu do gol, ficou no meio do caminho, e o cara faz aquele gol de cabeça no final do jogo, e o Vasco
conhece a sua primeira derrota no comando de Renato Gaúcho. Semana passada, né, sábado, o Vasco se preparou a semana todinha treinando para ir lá em Belém, lá no estado do Mangueirão, ganhar do Remo, trazer a sua vitória, a expectativa muito grande. O Renato Gaúcho passou a semana toda treinando os titulares, porque os reservas com alguns garotos da base foram para a Argentina enfrentar o Barraca Central, lá empatou, né, contra o Barraca Central lá. E aí o Vasco, Renato Gaúcho, treina a equipe a semana toda, faz treinos táticos, físicos, focado num jogo contra o Remo para tentar a primeira vitória e não se distanciar muito dos times que estão lá em cima da tabela. E aí, cara, no sábado passado, agora dia 11, o Vasco entra em campo, jogando bem no começo do jogo. O Rojas coloca logo uma bola ali na trave, e aí foi o cartão de visita, eu mesmo estou assistindo o jogo, ele pensando o Vasco vai ganhar tranquilo esse jogo. Muita chuva, o Andrés Gomes, como leão, jogando em campo molhado, em campo seco, um guerreiro. E aí termina o primeiro tempo 0-0, segundo tempo, aos 15 minutos, o Remo começou a gostar do jogo, o Vasco errando muito, começou a errar e o Remo gostou do jogo. Terminou o primeiro tempo, o jogo 0-0. Segundo tempo, o Vasco voltou melhor ainda, começou aos 10 minutos, uma jogada de Cuiabano com o Thiago Mendes, que é outro grande jogador. O Thiago Mendes lançou a bola para Andrés Gomes ali no lado, na ponta da área direita ali, e ele fez aquele golaço. E o Vasco, aos 10 minutos, começou ganhando o jogo 1-0. E aí o Vasco começou a dar o branco de novo. O Remo começou a gostar do jogo, foi para cima, atacando bastante. Aos 32 minutos, o Andrés Gomes mais o Thiago Mendes faz uma jogada ali pela esquerda. Thiago Mendes dá uma trivela ali com 3 dedos, deixa o Rojas na cara do gol, só ele e o goleiro ali, e o Rojas perde um gol daquele, coisa que até eu fazia aquele gol. Não pode, jogador, um jogo de futebol, jogador profissional não pode perder um gol daquele. Ali matava o jogo. E aí veio os 39 minutos do segundo tempo, o Vasco começa um novo apagão, e aí o Remo, de cabeça, uma falta de que Alan Saldiva fez lá na lateral direita lá, e aí o Cauã Barros já tinha saído do jogo por contusão aos 17 minutos, sentiu uma jogada lá, sentiu o tornozelo, e o Cauã Barros ali ajuda muito a zaga. E lá Alan Saldiva fez a falta no jogador do Remo. A falta é cobrada, o zagueiro sobe do Remo, sobe sozinho e faz o gol. A zaga parou. Mais uma vez, o Vasco cede o empate. E aí, cara, nesses jogos que o Vasco, no comando de Renato Gaúcho, o Vasco fez 13 gols, e sofreu 11. Quer dizer, não é exatamente os centroavantes que estão fazendo, são os jogadores como Cauã Barros, que fez 3 gols, Thiago Mendes fez 3 gols, Nuno Moreira fez 2 gols, Cuiabano fez 2 gols, quer dizer, mas os centroavantes não estão resolvendo, cara. O centroavante, aqueles jogadores que jogam enfiado na área ali, centralizado, não estão resolvendo. O Spinelli só fez 1 gol até agora, David só fez 2, David teve muita chance com o Renato Gaúcho, Brenner só não fez nenhum gol ainda, já jogou várias vezes aí, foi testar segundo tempo, só fez 1 gol no Campeonato Carioca, muito pouco para centroavante, cara, que tem ali. O Vasco precisa de centroavante, a não ser que o Spinelli melhore. Então, durante o jogo do Curitiba, David mal, não estava bem, entrou bem, não entrou mal, o David. No primeiro tempo, aos 17 minutos, Renato Gaúcho mexeu no time, tirou o David, em vez de colocar o Marini, o Spinelli colocou o Brenner. O Brenner está entrando, não está fazendo nada ultimamente, esse cara aí parece que ainda não entendeu que não está fazendo nada. Depois o Renato Gaúcho mexeu no jogo, quando o Rojas perdeu o gol aos 32 minutos do segundo tempo, ele devia se colocar também o Adson, ou que joga bem quando entra, ou o próprio Nuno Moreira. O Renato Gaúcho
achou de botar o Marino Inestrosa. Marino Inestrosa até agora não está fazendo nada em campo. Lá o jogo de sábado começou a cair no campo, colocando a culpa na chuteira, que trocou até de chuteira. Cara, jogador, né, que jogou bem lá onde ele estava, chegou no Vasco caríssimo, jogador caríssimo, jogou como uma joia aí, um destaque, e até agora não fez nada. A torcida já está perdendo a paciência com o Marino Inestrosa, até com o time. Já está vendo que a torcida está se calando com esses últimos resultados. Nos 3 últimos jogos, o Vasco começou na frente, empatou 2 e perdeu 2. A torcida começa a ficar impaciente, o clima não está ficando muito bom. Por quê, cara? O Vasco perdeu 6 pontos importantíssimos, como o Renato Gaúcho falou. Depois do jogo, o Renato Gaúcho chamou a equipe no vestiário, deu um puxão de orelha, para parar de errar tanto, cara. A zaga está falhando bastante, por isso a importância do Vasco contratar o Arboleda. O Arboleda está naquela confusão com o São Paulo, mas é interessante que é um zagueiro do lado direito e muito bom em bola aérea. Então o Vasco levou, nos últimos 3 jogos, perdeu 6 pontos, era para estar com 19 pontos na 6ª colocação. O Vasco está com os resultados de ontem, o Vasco caiu para 13ª posição com 13 pontos. O Vasco não pode dar vacilo desse jeito, os jogadores têm que entrar focados 100%. O Renato Gaúcho falou que antes dos jogos eles mostram os vídeos, o que ele tem que fazer em campo, o que tem que fazer, e o que fazer no campo. Mas parece que quando nos treinos o jogador se destaca, mas quando vai para o jogo, pega para capar, parece que os jogadores esquecem. Esse Marino Inestrosa não dá, cara, mais para ficar no Vasco. O Renato dá chance a ele, não dá chance ao Adson. A galera está perdendo, a torcida está perdendo paciência. Está perdendo a paciência. Então, galera, é isso que aconteceu nesses 30 dias. O Vasco teve um acrescento nos 4 primeiros jogos, agora está decaindo, cara. Os jogos o Vasco levou nesses 13 gols, 11 gols que o Vasco levou, fez 13 e levou 11. Nesses 11 jogos, o Vasco levou 4 no finalzinho do jogo, cara, cedendo um empate ou perdendo o jogo. Muito ruim para um clube como o Vasco da Gama. A torcida apoia, a torcida está apoiando e vai perdendo a paciência. O clima não está assim entre diretoria até a torcida. Entendeu? Amanhã, galera, tem o segundo jogo pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo o Vasco empatou fora de casa contra o Barraca Central. O Olímpia ganhou o primeiro jogo do próprio Audax, que o Vasco vai jogar amanhã. O Olímpia ganhou na casa do Audax. O Audax não é esse time todo. Na tabela, o Audax está o Olímpia está com 3 pontos. O Caracas está com... O Barraca Central está com 1 e o Vasco está com 1 ponto e o Audax com 0. Amanhã o Vasco vai enfrentar o Audax. Não sabemos a escalação ainda. Não sabemos se Renato Gaúcho vai colocar um time mais misto ou vai repetir aquela escalação no jogo contra o Barraca Central ou vai continuar, porque o Vasco precisa pontuar aí também na Copa Sul-Americana. O grupo é muito fácil. O time mais forte um pouquinho é o Olímpia, que o Vasco vai jogar no dia 30 aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro contra o Olímpia. Então o Vasco empatou com o Barraca Central, perdão, tem que ganhar amanhã. O jogo vai ser às 21 horas, ganhar amanhã do Audax Italiano, que é um time fraco. No dia 30 ele vai enfrentar o Olímpia, pelo terceiro jogo. O Vasco tem que pontuar, porque sabemos que o primeiro do grupo vai direto para a semifinal, para as oitavas de final da Sul-Americana. Então o Vasco tem que ganhar até para melhorar esse clima. O Renato Gaúcho tem que ver aí. Eu, na minha opinião, eu mesclava, botava mais titulares para a gente ganhar amanhã do Barracas, do Audax, no Chile. Galera, agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem a rodada do final de semana, rodada essa que o Vasco não pode nem pensar em empatar, cara, porque vou explicar por quê. Porque o Vasco vai pegar o São Paulo. O São Paulo tem 20 pontos, está em 3ª colocação. O São Paulo está um time bom, também no acrescente também, e o Vasco tem que ter cuidado. O Vasco vai jogar em casa, em São Januário, no sábado. E aí, o Vasco, com o final da rodada ontem, com os resultados, o Vasco caiu de 12º para 13ª colocação. O Vasco está com 13 pontos. Colado com ele, em 14º, está o Internacional. Depois vem o Santos, em 15º, com 13 pontos também. Depois vem o Corinthians, com 11 pontos, em 16º. E o Cruzeiro, que está começando a ganhar os seus jogos,
tá? É o primeiro da zona de rebaixamento com 17 pontos, tem 10 pontos. Só que aí vem onde vem o perigo. O Internacional vai jogar em casa, né? No final de semana, pela 12ª rodada, o Internacional vai jogar em casa com o Mirassol. O Santos vai jogar em casa contra o Fluminense. Só o Corinthians que vai sair para pegar o Vitória lá no Barradão. E o Cruzeiro vai jogar em casa, né, contra o Grêmio. Quer dizer, esses dois grandes times, os times que estão colados com o Vasco, vão jogar em casa. O Vasco vai jogar em casa com o Botafogo, só que o Vasco vai pegar o São Paulo. O São Paulo é o terceiro colocado com 20 pontos. O Vasco não pode nem pensar em empatar ou perder, porque se o Vasco perder esse jogo, o Vasco vai assumir a 10ª e o Cruzeiro ganhar. E se o Internacional e o Santos ganhar, o Vasco pode amargar o final de semana, começar o final de semana como 17º colocado, se o Corinthians ganhar. E aí vai ficar encabeçar a zona de rebaixamento. O Vasco tem que ter cuidado, tem que ganhar, tem que treinar essa semana focado no jogo contra o São Paulo, porque aí o Vasco não pode mais empatar, nem perder pontos mais não, porque, cara, o Vasco, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas o Vasco, estou vendo que ele está caindo, está descendo. O Vasco tem que ter cuidado, para não ir para a zona de rebaixamento, não começar a lutar para não cair. O Vasco esse mês, o Vasco esse mês tem 5 jogos ainda, né? Tem o Audax amanhã, às 21 horas. Depois, no sábado, o Vasco vai pegar o São Paulo. No dia 21, o Vasco viaja, volta lá para pegar volta para Belém para pegar o Paysandu pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Depois de lá já vai para São Paulo pegar o Corinthians, fora, que vai ser no Allianz Parque, vai ser um jogo difícil, o Vasco vai jogar fora. Depois o Vasco no Rio vai pegar o Olímpia pela 3ª partida da Copa Sul-Americana. Então, esses jogos são 5 jogos, ainda falta esse mês, né, de abril. Mês de maio o Vasco vai ter 9 jogos também, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. O Vasco, no mês que vem, vai viajar para fora ali, para enfrentar o Olímpia, para enfrentar o Audax, vai viajar mais. Então o Vasco tem que ter cuidado. O Renato, a diretoria do Vasco precisa contratar, trazer jogador de alto nível. A torcida está perdendo a paciência com os jogadores, com o Marino Inestrosa, que não está fazendo nada em campo, com o Brenner, que está entrando, não está resolvendo, os centravantes não estão finalizando, o Andrés Gomes, a máquina, porque ali joga demais, o cara joga muito, joga para cima, joga a bola na área, cadê os centravantes, cadê os jogadores? Então, cara, a torcida já está ficando meio impaciente com os jogadores que não estão resolvendo. Hoje temos jogadores de destaque como Thiago Mendes e Andrés Gomes, e aí o Vasco tem que contratar, trazer jogador de peso. Tem muitos nessa janela daqui para o meio do ano, tem muitos jogadores aí tá vencendo seus contratos, né? E o Vasco tem que trazer jogador de ponta, jogador de alto nível, um zagueiro como o Arboleda, quando resolveu os problemas com o São Paulo. Tem o Cebolinha, um grande atacante, tem volantes como o Fabinho aí, que está na Arábia, um volante muito bom de seleção, e vários jogadores aí que estão encerrando os seus contratos, e o Vasco tem que estar na ativa para fazer um pré-contrato e já preparar esse jogador, porque a janela do meio do ano abrir, muitos clubes com grana vão atrás de jogador, e esses jogadores serão contratados, né? Lembrando que no meio do ano está chegando o Paulinho, lateral esquerdo, que fez um pré-contrato com o Vasco no início do ano, e está chegando aí para fortalecer a lateral esquerda. Galera, por enquanto é só. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau!